Vamos falar hoje sobre poder e luxúria. No século XV, a família Borgia, que foi nomeada como Rodrigo Borgia, o novo Papa da Itália. E essa história vem de Lucrécia Borgia. Essa família lutou pelo poder, se instalou em Roma e tiveram diversos assassinatos em volta desse papado. Esse papado foi com Alexandre VI, foi um início de uma nova era de devastação, onde a igreja precisava se reformular, pois estavam trazendo influências negativas à igreja com devassidão. Tinha os irmãos César e Giovanni. O Giovanni ficou para a guerra e o César queria e competia terrivelmente com o próprio irmão pela luta das tomadas das cruzadas. Giovanni não tinha tato para a guerra e deixava muitas brechas dentro do comando ali do pontífice. O pontífice, então, depois de muitas guerras e muitas famílias, umas contra as outras, e brigas mortais, que deu enredo aos contos de William Shakespeare, né? Naquela monarquia toda, na Itália, e diversos poetas que implementaram guerras como Romeu e Julieta e tantos contos que eram verdadeiros, que eram vero, ou seja, eles tinham ódio entre si, eram clãs. E quando o Papa subiu ao trono, a cor amarela e vermelha predominava em Roma. E todas as outras famílias que não gostavam dos Borges tramavam. Então diversos clãs, inclusive a Catarina, de um clã de outro, dá ao pontífice cartas, leva cartas envenenadas para os seus empregados, levam carta envenenada. E o pontífice tinha um servo do qual dizia: não mexe, eminência, não mexe nessas cartas, que elas estão com veneno. E aí o Papa se desesperava muito, porque ele sentia que estava sendo, qualquer momento, aquela corrente toda negativa iria contra ele. E, curiosamente, nós tivemos em 2005, com o falecimento de João Paulo, foi ao trono o Ratzinger. Ratzinger, então, foi numa votação, a parte um pouco, né, limpando um pouco essa história da Igreja Católica, ele sobe ao trono e por 47 votos, mas houve mais votos. E existia o Jorge, que era o Papa Francisco, do qual estava competindo e caiu em segundo lugar. Só que Francisco vem de uma linhagem um pouco diferenciada de toda aquela ali do Vaticano. E Ratzinger e Francisco nunca se deram bem, mas tornaram-se, por incrível que pareça, amigos. E hoje, há uma reflexão na Netflix dos dois papas sobre esse assunto. Então eles vão um complementar o outro. O Ratzinger sobe, mas não se sente preparado. Por quê? Porque o Ratzinger era um nazista, trabalhou para a SS e provavelmente teve muitos percursos e estava ali no poder e não foi aceito praticamente por todos ali da Igreja Católica naquele métier todo. Então ele se sentia culpado, as suas culpas eram terríveis, ele debatia coisas sobre... Dentro da Igreja Católica houve diversos manuscritos em cima da mesa referentes à pedofilia que Ratzinger simplesmente deixou passar, o que Gregório contestava com relação a isso, e também que o Papa precisou, depois de muito tempo, em 2012, chama o padre Gregório, que pede sua aposentadoria, mas ia ficar restrito a pequenas igrejas e não aquelas multidões que o Gregório estava acostumado. Gregório trabalhava no gueto, numa situação muito difícil com as pessoas. Em 1970 ele tem uma confissão com Ratzinger. Ratzinger confessa diversos problemas em sua vida, que ele não ouvia mais Deus. E isso era uma incógnita, que ele só ouvia Deus quando ele estava do lado de Gregório. E que Gregório passa para ele a luta que teve na Argentina em 1970, do qual ele não apoiou certos governos e vieram muitas pessoas a falar certos partidos, e ele não compareceu por medo, porque houve assassinato em massa dos padres e das freiras.
e que Gregório trabalhou no manifesto, os manifestos Che Guevara e tantos outros, dentro da Argentina, lutando ferrenhamente, dizendo, e ele diz até hoje que 20% tiram o dinheiro de todo o planeta, das pessoas mais necessitadas. 20% somente da população se alimenta, enquanto as outras populações, enquanto o povo pobre morre de fome nas periferias. Então há uma desigualdade, enquanto houver essa desigualdade terá obviamente lutas. E essas são as lutas, nós não estamos falando de elites que dizem, né, automaticamente do lado que estão, mas simplesmente essa questão é uma questão que trouxe um grande aborrecimento a ele, e ele reporta isso ao Papa Ratzinger. E o Papa Ratzinger diz, você está no lugar de ser o próximo Papa, eu vou renunciar. E Gregório fica assustado, mas continua a debater certos assuntos com ele. E ele coloca o Gregório como um meio justo, uma moeda justa dentro do papado para representar a Igreja Católica. Ou seja, como um resgate, uma regeneração. Mas isso vem dos tempos antigos. A Igreja Católica é manchada por sangue, luxúria, irmãos que se amam. Então o Rodrigo Borgia beijava a Lucrécia Borgia, que era sua meia filha, que era filha de outro casamento, mas era filha dele, na boca. Existiam rituais ali de mulheres nuas dançando. O Papa tinha um casamento. E o próprio Gregório disse que São Pedro era casado. Então, por que lutaria que o grande problema da igreja era a castração nesse sentido? E o Ratzinger não aceitava esse tipo de apelação do Gregório. Isso foi um tema de debate entre eles de muito longe, que eles debateram muito, tornaram-se amigos. O Papa Francisco cativou ele e o Gregório não dava nem bom dia, o Ratzinger não dava nem bom dia, enquanto os jardineiros davam até, do seu jardim, davam até manjericão para o Papa, para o Gregório. O Ratzinger se sentia excluído daquilo tudo porque o chamavam de nazista. Então ele passa o papado para o Papa, para o Gregório, que se tornou Francisco. E as lutas, e ele absolve o Gregório, o Papa e o Gregório absolve ele em uma irmandade ali. Eles veem a Copa do Mundo do Brasil, que teve no Brasil, que a Alemanha ganha. E o Gregório, como o Papa Francisco é fanático, entre aspas, do futebol, gosta muito de futebol, se satisfaz naquilo tudo ali. Então mostrou que a igreja está buscando um equilíbrio hoje, devido ao seu passado. Ao passado do Alexandre VI, do Rodrigo Borgia, que sua família era uma família assassina, matava todos. Eles eram extremamente... Enquanto isso, Giovanni vem a falecer, matam Giovanni, jogam no Rio, na Itália. E o Papa fica tremendamente surtado naquela época de assassinatos. Então ele começa a assassinar um por um o marido de Lucrécia, tornando assim Lucrécia como uma moeda de troca e não como uma filha. E Lucrécia é manipulada naquele jogo todo porque se sente querida. Ela descobre que não é querida quando o seu irmão vai para a guerra. Ela dá um capacete para o seu irmão, que foi de Júlio César, do qual César, seu irmão, tinha inspiração. E o seu irmão pega uma pena e dá para ela. Ela bota a pena incrustada numa pedra transparente, num vidro, e bota no pescoço. Então há uma irmandade ali diferenciada de irmãos, uma coisa apaixonada, uma coisa fora dos padrões da época. Como Roma, não existia ali um conteúdo assim, ela cria uma expectativa ideológica, de fantasiosa com relação ao seu irmão e com relação aos sentimentos pelo seu irmão. E vem nutrir esse sentimento, e isso vai destruir todo o seu casamento, todas as suas relações. Ela se apaixona por Petrúcio, que era Peruto, que era um poeta que leva ela para o mosteiro, e lá ela o seduz, ela que se seduz os Perúcio, desmaiando e fazendo com que ele carregue ela para o leito, e fecham as portas dentro de um mosteiro de freiras. Porque ali ela era praticamente, o cardeal era como se fosse rei naquela época. Os papas eram reis. Então ela pega e vive ali uma vida com ele, tem um filho, quando o seu irmão volta ao mosteiro, ela está grávida do Petrúcio. O Petrúcio é apresentado ao Papa, e lá César o desfere pelas costas uma lança
que venha transpassar o seu corpo. Petrúcio era um poeta pobre, mas era apaixonado por Lucrécia. E aí Lucrécia chora e começa toda essa saga de um a um. Vem um Afonso que casa com Lucrécia. E a Lucrécia tem um filho que bota o nome de Rodrigo. Então nasce um menino, eles apoiam tudo dentro do eixo da família. E com essa palavrinha eles vão criando um elo poderoso que vem até hoje da Itália, que é a família. A família dentro desse conteúdo. Mas a que ponto a família chega e é uma coisa benéfica? E na vida de Lucrécia não foi uma coisa benéfica, porque foi um instrumento que eles utilizavam para articular e ter o poder ali nas mãos daquela moça. Ela casa com Afonso, Afonso desafia César, porque fica enciumado com o sentimento de César. Quando César volta das cruzadas, ele leva ela no colo, abraça. Não há relação, não há indício de relação, mas há insinuações psíquicas de um relacionamento ali psíquico criado energeticamente. E o César pega a Catarina, que mandou as cartas para o seu pai envenenado, aprisiona ela, tem um relacionamento sadomasoquista com ela poderoso, do qual ela tenta matá-lo completamente. E aí vem essa guerra e ele, cansado que não consegue cativar a Catarina, manda ela embora, diz: você está livre. Mas quase leva ela à loucura e quase a mata. Então isso tudo mostra o perfil psicótico e também macabro desta família, onde há psicopatia de grau máximo aos assassinatos. Eles vão para uma festa, então eles matam Afonso, vem o terceiro esposo da Lucrécia, e aí Lucrécia já sabe que é uma moeda de troca, pega o seu colar e dá pro irmão, dizendo: tome, eu amava você, mas hoje eu não conheço você, meu sentimento vai ser sempre você criança, e sempre aquele meu irmão pequeno. Mas ela vê que ele é um assassino. E aí começa a sua ficha a cair. Eles vão para uma festa, tomam o Papa envenenado. E aí eles perdem todo o poder, matam César na floresta, os mercenários. E Lucrécia se casa com um homem mais velho e vem a falecer com 39 anos num parto. Isso tudo é a tragédia que culminou dentro das igrejas, mas que hoje foram reformadas. Hoje, devido às novas visões, eles estão mais interessados à busca de Deus e não aquela coisa toda que o Papa Francisco não gostava e não gosta, daquele opulência toda. Então, fica essa história. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente, contadora de histórias. Obrigada por sua visualização.